Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Fernando. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo à nossa live, 5HoraMG. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para a turma que está online, para convidar os corretores. Hoje nós temos uma live muito especial. Uma pessoa que vai trazer um conteúdo com muito propósito, com muita verdade, vai contar a história de vida dele. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho para a turma que está online. Vamos lá. Eita, olha, hoje tem bastante gente aqui que dá para mandar aqui. Se eu não mandar esse aqui, pronto. Boa noite, boa noite, boa noite, corretores. Boa noite. Vamos aqui para mais uma live, Corretor em Ação, Alta Gestão, né? Hoje a gente vai estar recebendo aqui um convidado super especial. Já está até aí, né? Nosso amigo Fernando Dantas. Deixa eu pegar aqui, vou começar a chamar Gustavão. Gustavão tá na área. Oi, Aline. Boa noite, amiga. Hoje a gente falou pouco, hein? Deixa eu colocar colocar uma música especial aqui do nosso Belchior em homenagem ao nosso cearense aí. Vou convidar os meus dois participantes. Fala aí, Gustavão, vê se você recebeu, Fernando. Fala, Moisés! Olha, o meu Papai Noel preferido tá aí com a gente, galera. Nós estamos no mês de julho, mas o Papai Noel tá nos dando o ar da graça quase 6 meses antes aí. Fernando, queria aqui, Moisés, boa noite. Todo mundo que tá aí, boa noite. Mas queria aqui dar as boas-vindas a esse cara que eu tive o grande prazer de conhecer, junto com a Aline, numa visita que a gente fez no 5 São Paulo. E semana passada eu tive o privilégio de conviver com ele ao longo de 4 dias, conhecer um pouco do ser humano que ele é, da história de vida que ele tem e do quanto essa palavra propósito está inserido nessa barba, nessa cara, nesse corpo, nessa mente desse ser humano, que ele não é o Papai Noel à toa. Ele, inclusive, gente, ele vai contar um pouquinho, mas é uns spoilers aqui, o cara tem terno vermelho para poder vestir de Papai Noel no mês de dezembro. Ele é diferenciado, Fernando. Tenho um privilégio de te chamar de meu amigo tão pouco tempo, da gente ter tido uma conexão assim tão diferente, tão diferente. Você é um cara muito humilde, muito humano, e as suas provas de vida, tudo aquilo pelo que você passou, na realidade, eu assim não posso nem falar muito, que eu já me derreto, eu sou igual manteiga. Todo mundo que me conhece e que está aqui sabe quem eu sou, mas a sua história de vida não só me motiva, me inspira, mas principalmente faz eu querer ser cada dia melhor. Bem-vindo, amigão, a casa é sua. Gustavo, você enriquece demais o meu currículo, não chega tanto, a gente aprende que quando a gente segue o caminho do nosso grande Criador, a gente tem que descer do salto e entender que a gente tem que buscar aquela menor distância entre 2 pontos, que é o caminho reto, o caminho do céu. E para que isso aconteça, a gente tem que se permear de humildade, e tem que permear de caridade, tem que permear de amor ao próximo. Então, assim, essa sua alegria, esse seu sorriso, eu vi todos os dias lá em Brasília, comigo só não, com todo mundo. Então, se tem alguém aqui que realmente tem uma conexão imediata e cria uma empatia automática, essa pessoa se chama, afinal de contas é mineiro, né? E todo mineiro tem esse carinho. Eu te disse que estivemos eu e a Rosane por 3 vezes fazendo a Estrada Real, e eu tinha ido uma outra vez sozinho, e assim, me encantou demais. Eu amo esse estado, amo todo o Brasil, a minha terra, mas eu amo esse estado, a gastronomia, as pessoas. Então, o privilégio é meu. Muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado por partilhar contigo e nossa história e a sua também, né? Então, obrigado, irmão. Beleza, Fernando? Ô Moisés, você fica à vontade, mas eu acho que aqui hoje a gente está tendo um espaço para que o Fernando discorra. Eu quero, Fernando, que você fale
o poder do propósito, mas eu queria que você, de forma muito tranquila, muito leve, como você é, falasse tudo isso que construiu o ser humano que você é. Conta a sua história, essa história de vida assim, motivadora, inspiradora que você tem, que faz a gente querer ser bem melhor. Depois que eu te conheci, eu estava muito longe de ser quem eu era. Agora eu estou mais longe ainda. Mas você tem me ajudado muito a querer evoluir. Conta um pouco aí dessa sua história, dessa sua realidade de vida que você e a Rosane viveram, desse mundo paralelo e maravilhoso que você tem para apresentar para a gente aí, por favor. Eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que estar sempre em constante evolução, né? A gente tem que estar sempre se sentindo feliz, mas sempre insatisfeito. Insatisfeito, que eu digo, não é porque a gente não tem prazer com as coisas que a gente tem, mas insatisfeito porque a gente pode mudar para melhor sempre. Mas as pessoas costumam ter dificuldade, porque muitas vezes é muito difícil estabelecer um padrão novo de comportamento, mudar. Todo mundo sabe que é certo, mas fazer o que é certo nem sempre é o melhor para o prazer daquela pessoa. E as pessoas costumam mudar em quatro ambientes, né? O ambiente da dor, a dor de uma perda, a dor de uma situação, vamos para a questão de empresa, de negócio, da quebra do negócio. Enfim, uma dor sempre traz para a pessoa dois caminhos: ou ele entra numa depressão e desiste da vida e tal, ou ele entende que ele precisa encontrar um caminho novo e buscar exatamente dentro de si a força que nos foi dada, o leão que tem dentro de nós. Todos nós temos um leão rugindo aí, querendo que a gente sempre faça mais. Então, a dor é um dos ambientes que faz com que a gente possa mudar de vida. E foi o que aconteceu comigo. Temos um filho único, que é o Rafael Dantas. Em 2017, 24 de junho, passei mais precisamente na sexta-feira, ele sofreu uma queda brincando na escola. Naquele momento ele tinha 9 anos de idade. Com muita alegria, muita satisfação, menino inteligente, bacana, bonito que nem o pai. E aí ele bateu a cabecinha na coluna da quadra e sofreu um traumatismo crânioencefálico. E daí foi para a UTI, que nós vivemos, moramos, residimos, rezamos, sofremos, choramos por 12 dias na UTI, pedindo um milagre de Deus para que ele pudesse sair dali para casa. Essa barba eu não tinha naquela época, né? Eu fazia barba, tudo direitinho. Então, eu estava na UTI com a barba por fazer e falei em um determinado momento que eu só faria barba quando ele voltasse para casa. Como de lá ele não voltou materialmente para casa, porque espiritualmente ele está conosco, né? Eu não fiz mais a barba, então eu só aparo de vez em quando. Ela me acrescentou mais um propósito para mim, que eu falo mais adiante. Então, de certa forma, a barba ficou e vai ficar até o último dia dessa minha vida terrena, e em função de todo esse tratado espiritual que eu fiz naquele momento. Então, naqueles 12 dias do UTI, serviu assim, para muita reflexão, porque, como eu disse, o momento da dor. No momento da dor, você para pensar, pô, o que é que eu fiz, deixei de fazer. A nossa felicidade, no momento de altíssima tristeza, é que a gente percebia que a gente pôde dar a ele, enquanto aqui esteve, tudo que a gente pôde dar a ele. Viagem, passeio, o que ele podia fazer. A gente estava sempre junto, era uma vida de muito carinho. Ele era muito carinhoso com a gente, ele ia para o quarto da gente toda noite, à noite ele botava para rezar. Enfim, é muito cristão. E assim, durante aqueles dias, nós encontramos, quer dizer, a Rosane, que corrigia as tarefinhas dele de português, já tinha corrigido uma redação que ele fez em casa, se preparando para a prova de português na escola. E o tema da redação, a gente tinha voltado no final de semana na fazenda do avô dele, e a Rosane falou: meu filho, por que a gente não faz a redação final de semana na fazenda do vovô? Ele: não, minha mãe, tem que ser alguma coisa assim de sonho, alguma coisa assim. Aí a mãe fez o tema: qual é o seu maior sonho e como você deseja realizar? Resumindo, ele colocou que o maior sonho dele era paz no mundo. E a paz no mundo ele alcançaria através do que ele aprendeu com a mãe, que é instrutora de religião, que é amar ao próximo e perdoar os amigos, não falar mal, não brigar, enfim. Essa redação está disponível lá no Instagram da associação, e a redação foi deixada por ele com um coração desenhado embaixo, com o nome Maria Deus. Então ele deixou a logomarca, o propósito, o objetivo da associação, e a partir dali ele criou a Associação Anjo Rafael. Então, assim, eu estava falando que são 4 ambientes que a gente tem que pensar em mudar na vida: o da dor, o da inspiração, quando você ouve uma história de alguém, começa a perceber, vai numa palestra, vai num treinamento, e aquilo ali leva você a repensar seu comportamento. O outro
vem da ferramenta. Quando você usa de ferramentas de administração, de motivação, ferramentas que trazem a você o conhecimento mínimo necessário. E o último é quando você cai em si. Poxa, eu posso ser melhor, por que eu não sou melhor? Então, que nós não mudemos a nossa vida a partir de uma dor, que essa é a pior situação. A gente tem que mudar sempre a partir desses outros três, né? Inspiração, ferramenta de aprendizado, cair em si, entender que a sua realidade é outra e tal, porque a dor traz pra gente, assim, um sofrimento muito grande, embora a gente tenha, eu sempre digo que eu cumpro o meu propósito de vida quando eu contribuo para a prosperidade das pessoas através da experiência do aprendizado. Então, assim, quando a gente consegue levar a partir da nossa associação para comunidades, entidades, família, criança, enfim, a esperança, porque a pior pobreza do ser humano não é a material, é a mental. Quando você pode até ter muita grana, mas se você for pobre na mente, você não vai para canto nenhum. Então, quando você começa a construir em algumas pessoas, a gente percebe que pelo menos uma criança, em um evento de 30, 40, 50, 100, a gente conseguiu incutir nele, sair daquela visão de que ele não tem chance, e sim tem, mesmo com toda a dificuldade, com toda a adversidade, a gente já consegue perceber que a gente já fez exatamente uma parte desse propósito, que é contribuir para a prosperidade das pessoas através do aprendizado e da experiência de vida. Então, essa dor trouxe para a gente essa coisa do carinho e da caridade, que nós não éramos ruins, tá certo? Para ficar claro. E éramos cristãos. Mas a dor fez com que a gente entendesse, porque a gente tinha que entender. Como é que uma criança saudável, e eu creio em Deus, creio no Senhor Jesus Cristo, na Senhora, e como é que eles vêm para o meu Senhor? Como é que você leva o nosso filho saudável? Por quê? Como é que a gente tem uma compreensão dessa? Como é que a gente chega à consciência humana de perder um filho, porque normalmente é filho que enterra pai e mãe, não é mãe e pai que enterra filho. Então, assim, já são 5 anos, né? Ele teria agora, ele ia fazer 10, ele teria agora 15 anos, seria um rapaz, e são 5 anos de dor, em alguns momentos mais, dia das crianças, dia do aniversário dele e tal, mas é uma dor que a gente está transformando em amor, porque você percebe, vocês convivem com muita gente, que tem muita gente que transforma uma pequena dor, num problema. Será que tem uma dor maior do que a perda do filho, ou do filho único? Filho e único. Então, assim, se a gente tiver a compreensão que todo problema só tem 2 caminhos, ou tem solução, resolve. Ou não tem solução, está resolvido. E não ficar igual um animal quadrúpede ruminando o problema. Então, você está numa posição que eu estou também aqui no Ceará, de gestão de uma entidade sindical, e a gente percebe que no nosso mercado as pessoas, evidente as exceções, mas param mais para reclamar do que está afetando o mercado dele, do que procurar um outro caminho para achar uma solução. Então, assim, eu vou repetir, porque é tão difícil as pessoas tomarem um posicionamento de repensar a estratégia, repensar o que está fazendo, buscar requalificação, buscar um pouco de vínculo, ou muito, na verdade, muito, né? Mas nem que seja o mínimo necessário de espiritualidade para ter a compreensão da humildade, de entender que nem sempre a vida é como a gente pensa, que nosso Pai tem o nosso caminho traçado. A gente é que é teimoso, às vezes, e aí não segue o caminho que está traçado. Então, de forma resumida, para a gente continuar o papo e alongar mais, eu deixar vocês falarem, é claro, é isso. A gente tem aprendido muito com a dor, no nosso caso, a dor da perda. Que a gente possa, nessa nossa vida, não transformar intempéries pequenas, médias ou mesmo grande como a nossa, num problema que nos pare. Não deixe você ser parado. Não seja parado. Mude enquanto pode, enquanto não tem um problema que pare você. Ô Fernando, ô Moisés, desculpa, porque eu não consigo me conter, porque toda vez que eu ouço o Papai Noel contar essa história, assim, realmente, o nível espiritual seu e da Rosane, o nível de compreensão do mundo, após uma porrada dessa da vida, é algo que eu acho que, aliás, eu tenho certeza que eu não teria ainda a sua capacidade da Rosane de assimilar dessa forma, não. Eu estou num nível de espiritualidade ainda muito a ser evoluído nesse sentido. Mas você me inspira, inclusive, a me preparar para que situações não iguais, mas dessa natureza, a gente tenha capacidade de dar conta, porque não é fácil. Eu queria te perguntar, Fernando, e aí você dá um depoimento como corretor de seguros, com a perda, com a mudança do
do plano espiritual do Rafa, o impacto na sua vida familiar, a gente sabe que foi gigantesco, continua sendo, é uma absorção diária, é uma manutenção, é uma retroalimentação da fé, mas em relação à sua profissão, que eu sei, mas eu queria que você compartilhasse conosco, qual o impacto naquele momento, o que aconteceu, o que você tomou de decisão e de lá para cá o que você foi construindo para retomar sua carreira profissional do zero e na situação que foi, e como é que você está fazendo hoje, e o que você está levando de solução e diferencial para os seus clientes, para os nossos consumidores. Queria que você mostrasse isso para a gente, que é uma grande inspiração para nós, corretores de seguros. A gente tem que partir primeiro do princípio que tudo é possível quando você realmente quer. A vontade de aprender, independente da idade, olha para mim, tenho 62 anos, a vontade de aprender tem que ser sempre maior do que a vontade de vencer. Quando as pessoas botam o contrário, eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar dinheiro rápido, eu tenho que fazer logo as coisas acontecerem, e não consegue. Então, se a gente não tiver vontade de aprender acima da vontade de vencer, porque vencer é consequência, dinheiro é consequência, as pessoas precisam botar o dinheiro na frente, se torna escravo do dinheiro, termina que você atropela os fatos, e aí começa, lógico, a ir para a reclamação, enfim. Mas voltando para o que você perguntou, e dentro desse caminho, digamos que 2017 a 2020, final de 2020, que foi o começo da pandemia, eu estive 100% fora do mercado, desse nosso mercado. Nós constituímos a Associação Mãe de Rafael e naquele momento foi o propósito de vida da gente. Fazer com que essa associação trouxesse para nós os irmãozinhos que ele tanto pedia. Ele vivia pedindo a mãe e a Rosane não podia mais engravidar. Então pedia, mãe, eu quero um irmão, quero uma irmã, quero um irmão. E eu tenho filho do primeiro casamento. E aí a mãe dizia, mas você já tem o Fernando Júnior. Não, mas ele é muito grande, eu quero um irmão menor do que eu. Talvez para dar cascudo, né? Porque o irmão maior sempre dá bata menor. Então, mas enfim, ele aí, assim, veio assim, a concepção que a gente tinha que ir ao encontro das crianças que ele tanto buscou e deixou para a gente essa missão de que ir atender, fazer o que fosse possível com criança carente era o caminho. E aí a gente, nesse período aí, 2017, 2020, nós conseguimos construir vários projetos, que depois com calma a gente pode falar sobre isso, mas vários projetos, a gente teve muita coisa com criança, e eu, inclusive, no final do ano, no Natal, eu tenho as vestes do Papai Noel, de verdade, não é só o terno, a roupa do Papai Noel, e aí a gente vai às comunidades e eu digo para vocês, é o momento mais feliz do ano para mim. Eu copiosamente choro, literalmente choro, porque eu recebo assim, algumas crianças carentes que eles não vão no shopping igual a Temi ver o Papai Noel, eles não vão no shopping de padrão, de alto padrão, então eles ficam lá na periferia, dentro da favela, na muvuca mesmo. Então quando a gente chega lá, cara, é uma alegria muito grande. E assim, é só um fato rápido do Papai Noel, eu tenho tatuagem nos braços e tal, e eu visto por baixo daquela manta vermelha uma camisa básica, tipo essa que você está vestindo aí de manga curta. E aí aparecem as tatuagens. Aí um dia eu terminei, boa. Eu terminei aquela ação do Papai Noel, era um colégio na periferia, um colégio público, eu fui na sala de aula, tirei a veste de Papai Noel, fiquei só com a calça vermelha e a camisa branca. Quando eu fui saindo por trás, aí 3 garotos escreveram assim, oh, man, o Papai Noel é tatuado, ele é dos nossos, cara. Papai... Tipo assim, ele se sentiu inserido, né? Veja só, até isso trouxe uma proximidade muito grande. E assim, voltando para o nosso mercado, que é a sua pergunta principal. Então assim, nesses anos aí, o mercado de seguros não fazia parte da minha vida, fiquei realmente totalmente fora. A corretora que eu fui sócio no passado ficou para trás, saí zero. Você abandonou toda a sua carteira de cliente, tudo que você tinha ficou para trás, né? Zero, nada, nenhum vínculo, né? E assim, eu sempre fui focado, embora seja corretor todos os ramos, tenha dado aulas por 7 anos na época da Funeseg, praticamente de todos os ramos, então conheço tecnicamente de forma razoável todos os ramos, mas sou focado, especialista em benefício, vida, previdência, enfim. E aí, do final de 2020, a pandemia, começando a reabrir o mercado, a associação andando já de forma organizada e dentro dos padrões que a gente sempre gosta de tratar, eu percebi que precisava retomar uma atividade profissional, que eu estava praticamente sem nenhuma naquele momento. Então, eu vou voltar à corretora. E procurei uma seguradora, peguei a minha SUSEP pessoa física, fui lá, atualizei meu código e comecei a fazer visitas do zero, sem nenhum cliente, sem nenhuma carteira, começando a dizer, tipo assim, eu não tinha como fazer cross-sell, porque eu não tinha base. Então, é zero mesmo. Final de 2020. Fernando, aqui,
Só um detalhe, eu acho que é importante você deixar claro. Você quando você largou o mercado, deixou para o seu sócio e tudo mais, você deixou claro que nada daqueles clientes que você tinha relacionamento, você iria neles depois, não é isso? De jeito nenhum, de forma alguma, zero. Até porque ficou com a minha sócia, Edna Maciel, inclusive é diretora do sindicato. Ela hoje tem um sócio muito bacana, que é um irmão também, que é o James, é tudo para lá. E aí começamos a corretora do zero e focamos no primeiro momento, lógico, no que eu conheço mais, que é vida e previdência. E começamos a trabalhar com o quê? A agenda do telefone. Ligar para as pessoas e perguntar como é que você está. A boa parte tinha seguro de vida, uma seguradora diferente daquela que eu me cadastrei. Outros, ele estava na moda da Prudential, enfim. E aí eu comecei a visitá-los e começamos a fazer algumas vendas. E aí a seguradora que eu comecei a trabalhar é a Icatu, uma grande parceira nossa, embora tenhamos cadastro com praticamente todas, com MAG, com Sul América e tal. Mas naquele momento foi quem me acolheu de uma forma muito amigável, familiar. Eu fui muito bem acolhido pelo regional da Icatu. Padrão Icatu. Eles essa Icatu, mas não quero fazer propaganda, voltando ao tema. E aí comecei basicamente o trabalho da Icatu, de vida mesmo, com foco, e colocando uma corretora, pessoa jurídica, porque eu comecei final de 21 no CPF. Agosto de 2021, eu estabeleci um CNPJ, que é a Benefício, Seguros e Previdência, e de agosto de 21 a 30 de 21, nós nos tornamos corretor especialista, que é um código que a Icatu melhora a remuneração se você atingir um mínimo de produção. Então ali eu percebi que tem que trabalhar. Se trabalhar, você consegue. E assim, uma coisa mais simples e óbvia, você só vende se oferecer. E eu passei a oferecer. Ligar e dizer, cara, como é que você está? Não, eu estou bem, mas deixa eu dar uma olhada no que é que você tem para fazer uma avaliação, se você está pagando o custo-benefício ideal, deixa eu conversar com você sobre outro tipo de abordagem, vamos conversar sobre estratégia financeira bem-sucedida, vamos falar sobre proteção financeira e não seguro de morte, enfim, toda essa técnica de abordagem que modificou muito, as pessoas estão paradas no passado, ligam para os clientes, você tem seguro de vida? O cara nem tem, nem quer ter. Ou tem, estou satisfeito. Ninguém nem quer saber desse assunto. Não é? Seguro de carro o cara compra e faz, mas vida, o cara não acorda. Rapaz, eu já acordei com a vontade de fazer um seguro de vida. Não tem. Não é? Então, assim, começamos a perceber que esse é o caminho, que eu sempre fui de trabalhar e sempre soube que foi assim. E ficou mais do que provado, porque eu comecei aos 60, né? Hoje eu estou com 62, a corretora vai completar a pessoa jurídica 2 anos, agora em agosto, e a gente já está numa loja de shopping, com 2 pisos, mezanino, escritório bacana, trabalhando com outros seguros, com saúde, com automóvel, não. Eu não vendo nenhum seguro de automóvel, tá? Nem o meu. O meu seguro de automóvel eu faço com outro corretor para ligar para ele meia-noite perto do juiz dele, se o carro der cheque. Quem gosta, que fique com sua cruz, né? Essa aí eu não carrego. E assim, a gente tem... O Moisés, esse moço aqui de cima, ele gosta um bocado de frota. É igual de frota. Então, assim, essa retomada tem trazido assim, um gosto especial, porque não só é um foco no segmento que a gente adotou há 30 anos atrás, numa época diferente, uma época que aí é que ninguém comprava mesmo, seguro de morte, e vem num momento que a pandemia trouxe essa realidade mais presente. Todo mundo tem alguém no entorno que morreu. A gente tem um número cabalístico, mais próximo da realidade, nos primeiros 2 anos, de 700 mil mortes, sendo que 20% disso, 150, 200 mil famílias, aqui tinha seguro de vida. Então, a gente está falando de 500 mil famílias que perderam o provedor ou a provedora, porque hoje os casais dividem despesas, e ficaram numa insatisfação muito grande, porque tem a perda da dor e ainda tem o desequilíbrio financeiro, o desequilíbrio orçamentário. Naquele momento, aquela família não vai receber a nossa visita enquanto consultor para dizer, olha, fica tranquila, me dá esses documentos aqui, que pelo menos a sua questão material está resolvida. A curva da dor é descendente, ela nunca chega a zero. Se você fizer um gráfico, dor e padrão de vida, a curva da dor desce. E aí depois ela mantém um padrão linear, porque a dor é eterna. Mas se você fizer no mesmo gráfico o corte
da questão do padrão de vida para os custos financeiros orçamentários, é o contrário, ele sobe e vai para ficar linear, mas é lá em cima, porque os filhos continuam precisando ir para o colégio, a esposa precisa pagar o apartamento, o esposo, as despesas continuam, e muitas vezes até um pouco maiores no primeiro momento, porque você tem funeral, você tem uma série de despesas, eu sei o que é isso, que eu passei por um funeral, e você naquele momento não tem um alento, a não ser a família que vai fazer uma vaquinha para te ajudar a dar uma continuidade. Então, você começa a conversar sobre alguns tipos de situações ou formas de abordagem, você começa a perceber que nada mais prazeroso do que você trabalhar com a proteção financeira das famílias, porque você está ajudando as pessoas. Na verdade, eu sempre digo que vender é para técnico. Seduzir, convencer as pessoas de que eles precisam é para quem realmente sabe que vender seguro de pessoas, proteção financeira, é um trabalho que tem cunho social, porque você está ajudando as pessoas a se organizarem. Então, quando eu digo que o meu propósito de vida é ajudar na prosperidade das pessoas, através da experiência e aprendizado, eu estou incluindo também aí o meu trabalho. Porque isso tem um facto social, é um pacto com aquela pessoa que você está conversando e mostrando para ele uma realidade que é a única coisa real da vida da gente. O resto é vicissitude. É isso? Fernando. Deixa eu dar uma Não, eu pincelada vou deixar, aqui, Moisés. Você fica à vontade, você conversa com o Fernando, porque se deixar aqui, nossa live vai 8 horas. Moisés, com o Fernando é seu. Não, meu amigo. Não, primeiro, antes de tudo, eu queria falar o prazer que eu estou com essas duas referências do mercado segurador aqui falando comigo. É um prazer falar com vocês dois, viu, Gustavo? Você, tanto que eu te admiro, profissional. Estou conhecendo agora melhor o Fernando. Acompanhei o Instagram dele aqui, o conteúdo dele. Nossa, que conteúdo bacana, Fernando. Que conteúdo bacana, cara. Assim, a gente vê a profundidade das suas palavras, a profundidade da sua manifestação aí, né? A dor que você sentiu. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês dois, viu? Porque são duas figuras importantíssimas para o mercado seguro, mercado que eu amo, mercado que eu vivo há 23 anos. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês dois, viu? Primeiramente, queria manifestar isso, porque é muito orgulho estar aqui com vocês fazendo essa live e estou muito feliz por isso, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado eu queria ler um trechinho dele aqui, Gustavo. Ele colocou um texto lá no Instagram dele, colocou assim, ó, o melhor de mim. Eu, visto pelos outros, nem sempre sou eu mesmo, porque sou projetado para mais ou para menos. Na verdade, somos nenhuma dessas opiniões e avaliações externas. No fundo, sabemos quem somos. Já os outros apenas imaginam. Fernando, depois dessa sua história, cara, de tudo que você viveu, que você está passando, hoje, quem é o Fernando Dantas, meu amigo? Deixa eu devolver com uma pergunta e em seguida eu transcorro. Quem é o protagonista da sua vida? É você? Você tem certeza disso? Você já parou para pensar se você realmente é protagonista do seu caminho, da sua jornada? Ou você já parou para pensar se você é um robô, que você tem uma rotina, que você acorda, aí escova os dentes, vai tomar um café com a família, deixa o menino no colégio, caso tenha filho, e depois vai para a corretora, aí já tem 10, 15, 20, 30 renovações de automóvel, aí vira uma rotina, chega em casa puto, cansado, a mulher quer namorar e você não está à vontade porque está com a cabeça desmiolada porque o cara que foi, você atendeu um sinistro, ele não renovou o seu seguro, porque arrumou R$ 20 mais barato, e aí você tem que parar para pensar, você é realmente o protagonista da tua vida? Você já parou para avaliar se você é o que os outros querem que você seja, ou você é o que você pode ser? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todos os dias. E quando você pergunta, quem é o Fernando hoje? Um jovem senhor de 62 anos, eu digo jovem porque eu me sinto jovem mentalmente, procuro sempre estar com o espírito, porque uma coisa eu posso falar, se eu jogasse tênis, eu não estava conseguindo correr atrás da bolinha com a mesma velocidade que eu poderia ter corrido com 30 anos atrás. Mas eu posso estar com a mente muito mais aguçada para ter a leitura do momento certo de dizer sim e do momento certo de dizer não. Porque muitas vezes
vezes a gente dá o sim para quem não precisa de sim, e às vezes dá não para quem deveria dar o sim. A gente deixa passar muitas vezes na vida da gente pequenas coisas que têm uma importância significativa. O Gustavo me contou uma história lá no aeroporto, que ele ia com a esposa caminhando com um cachorro, de manhã, namorando, no sentido de palavras, carinho, afeto, com a amada esposa dele, levando o filho pet dele para passear, ou filha, não sei se é cachorro ou cachorra, e aí, ao contrário da direção dele, vinha uma senhora chorando copiosamente. Ele largou a mão da esposa, nunca viu aquela mulher, não sabia de que era o motivo, e abriu os braços e deu um abraço na mulher. Alguns segundos ou minutos depois, quando soltou o abraço, a mulher tinha parado de chorar, se sentiu acalentada. Isso é um ato grandioso, mas é mínimo, é mínimo, é mínimo. Então, quantos minutos por dia nós paramos para olhar o próximo? Quantos minutos a gente para no dia da vida da gente para olhar se o seu protagonismo é o que realmente foi desenhado para você? Se você está num caminho que pode lhe trazer evolução espiritual e, consequentemente, evolução de convivência e de relacionamento. Então, assim, se a gente não tiver a clara compreensão de que nós podemos sempre ser melhor do que o que a gente é, mas é todo dia, um dia de cada vez. As pessoas sempre projetam olhar para negócios e buscando lá na frente o quanto aquele negócio pode ser grandioso, quando, na verdade, ele nasce a partir de um pequeno. Rapaz, só nasce grande monstro. Tudo que nasce grande é um monstro. Você nasce pequeno. Tudo nasce pequeno. Olha a história de grandes empresários. É evidente, se você já nasceu na família rica, perdão, não tem o que falar. Mas quando você vê alguns empresários começaram a sua história lá atrás, você vai ver que muitos tinham uma padaria, depois virou indústria de alimento, e aí vai. Silvio Santos foi camelô e por aí vai. Enfim, pense sempre pequeno para alcançar o que é grande, desde que você se fortaleça sempre espiritualmente, para que você tenha certeza que o que você está fazendo está no caminho do nosso Criador, no caminho de Deus. Eita. Aí é pesado, Moisés, hein? fica à vontade aí, fica à vontade. Tá bom. Fernando, você disse tanta coisa importante para mim, mas eu tenho certeza que para o Moisés também, conhecendo ele a fundo aí, você tocou o coração, você deu nele uma cutucada daquela que quase levantou da cadeira ali. Ele fez até uma carinha de Moisés, famosa aqui. Mas não é verdade esse cara? Moisés, Fernando é tudo isso e muito mais. É um ser humano, cara. E agora, Fernando, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Curiosidade, isso a gente nunca conversou. Toda a sua história de vida, toda essa sua dor, que como você falou, é uma curva descendente, que em algum momento ela nunca cessa, mas ela fica mais amena, vamos dizer assim, ela reflete, não vou falar só no seu modelo de distribuição de cuidado com a sociedade, mas ela tem impacto no seu diálogo com o cliente em relação a isso. Olha, eu vivi isso é uma coisa muito importante da gente se preocupar, isso constrói, isso fragiliza ou fortalece. E de que forma a sua relação com o mercado consumidor, com os consumidores de um modo geral? Sempre fortalece, porque quando você tem uma história de uma criança de 9 anos que partiu antecipadamente, de uma forma peremptória, um acidente, né, que acidente quase ninguém pensa nisso, você tem como mostrar para a pessoa que a continuidade da vida é o mais importante, mas que qualquer gap de lapso, em razão do acidente, vai tirar do rumo qualquer família. E assim, a nossa referência nós tínhamos uma criança que hoje ele estaria com 15 pensando em que faculdade fazer. Mas pense ao contrário, se fosse eu, que temos aqui em casa uma regra de divisão de despesas, aqui não tem um provedor, somos um casal provedor. Se fosse eu que tivesse sofrido o acidente, a Rosane talvez não pudesse, talvez não. Ela não conseguiria continuar com o Rafael o mesmo padrão de vida. E isso é uma coisa muito real. Então, a forma como você toca o coração da pessoa e mostra para ele que você sai daquela concepção do padrão do seguro de pessoas, que você está dizendo para ele, ó, morte, invalidez
E aí vai naquela tese da... Eu nunca converso com a pessoa falando de cobertura inicialmente. E sim trazer para ele. Eu me diz ao contrário. Cara, me diz uma coisa. Qual seria a consequência se algo acontecer se você não tiver o seguro? Se você não tiver, o que é que pode? Como é que você vai se planejar? Aí você pega um papel e começa a desenhar para ele a curva do gap da vida dele. Você tem quantos anos hoje? Tem 40, tá certo? Eu imagino que aos 65 você vai puxar um pouco o freio de mão e vai reduzir sua velocidade, até por conta da questão laboral, afeta um pouco mais. Até dos 40 que você tem hoje, até os 65, da vida que você leva, na organização, porque você entra também na questão da educação financeira. Porque você não pode pensar em proteção financeira familiar se você tiver um mínimo de noção de educação financeira. Porque se você não tem seguro de vida, não sabe sobre educação financeira, nem tente vender. Porque hoje a gente tem um mercado altamente competitivo contra nós, que são os assessores de investimento. Então, eles entraram no nosso mercado. A gente tem que entrar um pouco no deles, não para ser assessor de investimento, que pode ser também, mas não para ser mas entender esse mercado, para que você tenha a argumentação que eles não são os melhores consultores para esse produto. Sim, para o mercado financeiro, mas que você tenha uma mínima noção para que possa conversar sobre estratégia financeira bem-sucedida. Deixa eu contar uma história que quem me conhece já ouviu essa história 1 milhão de vezes. Leva 1 minuto e 6 segundos. A história de José e Maria, que não são os da Bíblia, tá certo? Imagina a seguinte situação. Quando você fala de estratégia financeira bem-sucedida, você só imagina que é quem tem dinheiro que faz estratégia financeira bem-sucedida, correto? Correto. Não é. A gente sabe que não, mas não é. Não é. Vou contar por quê. Vou lhe dizer que até uma pessoa simples tem que fazer estratégia financeira bem-sucedida. José trabalhava numa banquinha vendendo bugiganga importado, chinês, coreano, no centro de Fortaleza, na Praça do Ferreiro. O nome dele era outro, eu botei José para ficar mais vinculado à espiritualidade, José e Maria. E ele vendia aquilo ali, era casado com Maria, que era diarista, fazia faxina nas casas, de forma aqui e ali, um dia, outro e tal. Os dois juntos tinham 2 filhos, 2 comedorzinhos de rapadura, barrigudinho, morava na periferia, no barraco simples, na casinha simples, e a renda dos dois média era 2.500, 2.800, então abaixo, na linha da pobreza, correto? E em periferia ele tinha uma motozinha, uma CG 125, que ele vinha para o trabalho e voltava todos os dias. Um amigo dele, consultor de benefício, que não tem fronteira, que não está atrás só de gente que paga 2.000 por mês, conhecia ele, porque aqui ia comprar lá uma canetinha importada, chegou, José, cara, você precisa, sei que você não tem plano de saúde, você precisa ter um mínimo de proteção para você. O que é? Cara, tem um segurinho aqui que é 29, 19,45 por mês, é um seguro de acidentes pessoais, você tem morte, invalidez, 50 mil reais, aí você tem o melhor, telemedicina, que é para você, sua esposa, e os 2 comedorzinhos de rapadura, eles podem usar de forma ilimitada. Então, tira você do prego da saúde no final de semana, uma dor, uma febre, uma coisa, o médico manda a receita, ali você imprime, antes de você ir para uma UPA, você tem o primeiro atendimento. E não é só isso, você tem um auxílio funeral, não é só isso, você tem um chaveiro eletricista e tal. E não é só isso, você ainda pode ganhar 25 mil de sorteio para outro cara. Pô, 19, fechou. Aí fechou o segurinho de acidentes pessoais e disse para ele, agora deixa eu dar um conselho de amigo, de irmão, porque eu sou consultor, eu tenho que entender um pouquinho de contabilidade, de mercado, então, cara, faz um simples, cara, porque, simples não, perdão, um MEI. Vai pagar 60 reais, você vai começar a construir a sua aposentadoria do INSS lá na frente, você leva uma vida muito dura, muito pesada, precisa se proteger, cara. Já está fazendo aqui um seguro de acidentes pessoais, um SAF, já tem um telemedicina, agora faz, aí o cara fez um MEI, aceitou o conselho e fez. 3 meses depois, ele estava voltando para casa e a moto foi colhida por um ônibus e ele veio a falecer. Como ficou Maria? Vamos agora à estratégia financeira bem-sucedida. Primeiro, ela recebeu 50 mil reais da cobertura de morte acidental. Foi ali, pagou os fiados, 5 mil reais do supermercado, tudo, 5 mil. Sobrou 45 mil. Chamou o mestre de obra, gastou mais 10 mil, ajeitou o barraquinho dela, que tinha uma porta precisando trocar, o vaso, tal. Sobrou 35 mil reais na poupança que ela não tinha, vivia devendo. Passou a ter 35 mil reais. Não pagou o enterro, o seguro pagou. Deu entrada na pensão no INSS porque ele era MEI, recolhia INSS. Então, a parte do provedor, ela sanou com a estratégia financeira bem-sucedida, porque ela passou a receber a pensão, tinha 35 mil reais na conta, não devia nada a ninguém, e a casa ficou arrumada. Isso é estratégia financeira bem-sucedida. A dor persistiu, mas o desequilíbrio orçamentário e financeiro, não. Poxa, muito bom, hein, Ana? Muito bom. Vou te falar, esse Papai Noel, vou te falar, eu sou doido para visitar a corretora dele. Deve ter um tanto de gnominho trabalhando lá. Gustavo, tem uma que é boa também que eu vi lá, ele colocou assim, ó, qual a relação entre a Copa do Mundo, o Lionel Messi e a Previdência Privada?
Aí ele discorreu um conteúdo ali falando, né? E eu achei magnífico. Conta pra gente um pouquinho, meu amigo, por favor, conta esse seu entendimento aí. Como é que você chegou a essa mistura Copa do Mundo, Lionel Messi, Previdência Privada? Olha a ideia. A previdência privada vem do conceito. Eu até escrevi um texto, eu mandei para você, Gugu, o texto que eu escrevi é quanto vale cada centavo conquistado, né? Que às vezes a gente desconsidera centavos de uma taxa de administração, centavos, e quando você joga juros compostos ao longo de 10, 20, 30 anos, R$ 10 a menos, R$ 1 a menos, lá na todo mês, lá na frente, isso tem uma composição fantástica. E quando a gente fala de previdência, a gente fala de planejamento, a gente fala de estratégia e fala de persistência. Então, a gente sabe que, todos nós sabemos que o Lionel Messi é um craque histórico, um dos melhores do mundo, já foi considerado o melhor do mundo várias vezes, mas assim, ele tem arte. Ele realmente tem arte no futebol. Como nós tivemos aqui o Pelé, tivemos na Argentina um outro Maradona, mas enfim, Lionel Messi. Quantas Copas do Mundo ele jogou antes dessa que ele foi campeão e nunca conseguiu chegar nem na final, ou talvez, se não me lembro bem, ele tenha chegado em uma final. Uma, né? Então, assim, ele veio ser campeão. Já era para ele desistir. Ele já está na idade de não ir mais para a Copa. Mas ele não desistiu. E se você assistiu à Copa do Mundo, você percebeu que nesta Copa ele foi o melhor, não como craque, mas pelo esforço. Ele ia para o ataque, porque ele é atacante nato, voltava para a defesa, enfim. Ele deu tudo que ele podia e mais alguma coisa pelo time. E aquilo serviu de exemplo e de referência. Então, ali vem planejamento, persistência ao longo dos anos e a certeza que ele tinha como conseguir, ou seja, nunca desistir. Onde é que entra a previdência privada? Se a gente não tiver a compreensão muito clara, que a gente tem que começar sempre antes, mas nunca é tarde, independente da idade, mas que a gente tem que fazer um esforço muito grande para poder dar uma olhada no nosso orçamento e começar mesmo com um pouco, mas fazer sempre, você vai na linha da condução, da construção do que é melhor para você. O melhor para o Messi era ser campeão do mundo, era só o que faltava para ele. O melhor para a gente é estar protegido para intempéries momentâneas, futuras, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, que a gente esteja sempre muito bem consigo mesmo, no tocante a tudo, mas também no financeiro. Boa, meu amigo, é isso aí. Teve paciência, né? É o que a previdência privada traz para a gente. É um planejamento a longo prazo. Lá na frente, vamos ter a nossa Copa do Mundo, né? Vamos falar rapidamente uma historinha de fé. Imagina a seguinte situação. Um macumbeiro, eu sou cristão, tá? Católico. Um macumbeiro, jovem, e um cristão que vai para a missa, todo mês contribui com a igreja, ajuda o padre na missa, é sacristão e tal, e os dois vão fazer vestibular, tá certo? Aí o macumbeiro matou uma galinha, botou uma vela preta na encruzilhada, e pegou o livro e estudava 6, 7 horas todo dia. E toda semana ele botava macumba para passar no vestibular, mas estudava todo dia. O cristão ia para a missa todo domingo, rezava o texto todos os dias, mas não estudava o suficiente. Mas ele é de Deus, altamente cristão, não peca, não erra. Qual dos dois passa no vestibular? O outro lá, sem ser o cristão. O macumbeiro, cara. Macumbeiro, mas, porra, e aí, Deus? Como é que pode? O cara é cristão, filho de Deus. O cara tá lá certinho na igreja e tal. E o outro é macumbeiro, não acredita na forma como a gente acredita, mata a galinha preta e tal, e passa. Porque o cara, no dia do vestibular, o cristão botou a mão assim na prova, aí fechou os olhos e disse assim, meu Senhor, eu sinto que o Senhor está aqui presente. Eu tenho que passar nessa prova. Mas não estudou, pô. Não adianta. Então, assim, não adianta você pensar que quer, mas não faz, cara. Você quer mudar, mas você faz a mesma coisa todos os dias, como é que você quer um resultado diferente? Tem jeito. Você tem um outro lá que eu tinha colocado aqui, Gustavo, que ele colocou assim, ó, se a montanha for até você, corra porque ela está desmoronando. Não tem esse contexto. Se a montanha for até você, corra que ela está desmoronando. Tipo assim, a pessoa tem que correr atrás. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Aí eu pego esse ditado e levo uma brincadeira e digo assim, cara, se você não foi à montanha, mas se a montanha vier até você, corra, velho, porque ela está desmoronando em cima de você. Ou seja, você não fez nada por você, cara, e está querendo que o mundo desabe de forma positiva, ele vai desabar de forma negativa. Corra, 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 porque ela vai te matar, cara. E a vida, Se você não corre para buscar aquilo que você quer, mas construindo a base, construindo os pilares necessários para o que você quer aconteça, meu irmão, pode correr que não vai vir, não. Muito bom, né? É muita sabedoria, né, Gustavo? Jesus, né? Você tá maluco, esse Fernando é 10. Fernando, é um grande privilégio te chamar de amigo, viu, Fernando? Grande privilégio.
Grande. Alguém colocou Mesmo aí, eu acho você, que ô Moisés, você não sabe, mas esse Papai Noel me sacaneia o tempo inteiro. Mesmo me sacaneando, eu te admiro, te respeito e gosto de você, viu? eu nem posso fazer isso agora que está muito público, né? Tem uma história que eu gosto, que alguém escreveu, autor desconhecido, que ele diz o seguinte: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem do seu próprio fruto, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não produzem suas fragrâncias para si. Portanto, viver para os outros é uma regra da natureza. Se a gente não entender que a nossa vida só traz para nós a colheita, se a gente entender que a vida é em comunidade e que é a comunidade que vai trazer os negócios e as coisas acontecerem com a gente, pode esquecer que você não vai dar certo em nada. É isso aí. É o que a gente tem tentado plantar diariamente no nosso negócio, né, Moisés? A gente tentando mudar. E esse conceito de mudança de comportamento, com o objetivo de mudar os resultados, faz muito sentido. Porque muitas vezes as pessoas perguntam para nós aqui, porque você me conheceu, né, Fernando? Você já viu que eu sou meio maluco, às vezes meio destrambelhado, mas com muito boa vontade, com muito carinho. Então, assim, a gente entra nos eventos em Minas Gerais com a bandeira, com a luva de boxe, plantando bananeira, faz de tudo. Mas o objetivo é exatamente esse, mostrar que não adianta a gente falar que a gente está com a intenção de mudar. A gente mostra mudança nas menores ações, nos menores comportamentos, no dia a dia. Nem que seja uma pessoa falar, peraí, alguma coisa mudou, tem um louco no comando desse sindicato. Já valeu, porque aí a pessoa pelo menos vai olhar para poder enxergar que tem muita gente boa, por exemplo, como Moisés, a Aline, todo mundo da diretoria do Sincor, Chico, Jefferson, Divino, Welleson, Flávio e tanta gente que está fazendo as coisas acontecer com um voluntariado e um carinho muito legal. E o Fernando, Moisés, você não sabe, ele também, assim como nós, pegou o sindicato num momento assim, de muita mudança, de muito impacto, de muita situação que estava pendente para ser reconstruída, reposicionada. A gente sabe que ninguém é culpado ou responsável de nada, mas precisava de ter essa revolução. E o Fernando também, se você quiser falar um pouquinho sobre essa revolução aí no seu dia a dia como liderança sindical, fica à vontade, Fernando. Antes, eu quero só corrigir um adendo aí para o que você falou, para não perder a viagem. Você falou várias coisas que eu vi. Agora, plantar bananeira com esse seu corpício aí, não dá não, meu irmão. Não faça isso. Você deve botar um garoto lá, dar uns R$10 para ele fazer a bananeira por você. Você não tem capacidade física para isso. Vai ser o Moisés. Ele planta, viu? Pior que ele planta, viu, Fernando? Plantar bananeira, não exagere. Vai para cima. Mas assim, o Sindicato do Ceará, ele foi por 30 anos uma entidade privada e não um sindicato institucional para fora, foi para dentro. Ele foi de posse de uma família, de um pai e 3 filhos, e pra vocês terem ideia, assim, de forma resumida, em 2017 só tinham 4 sócios, o pai e os 3 filhos, mas nenhum associado, eram só eles 4. Então assim, eles basicamente viveram materialmente, monetariamente, do sindicato por esse período. Em 2017, houve a mudança da regra trabalhista de obrigatoriedade, e o sindicato já não tinha associado, também não tinha receita, de PVAT, nada. Então ele parou, cessou, abandonou-se, e aí ficou abandonado de 2017 até o ano passado, quando em janeiro, infelizmente, veio a falecer o seu Nésio, que era o presidente. Ninguém deseja isso para ninguém. Então ele veio a falecer, inclusive nós, corretores, fizemos uma homenagem no funeral dele, embora não fôssemos associados naquele momento. E aí, naquele momento, a gente percebeu que a gente tinha que buscar o sindicato, que nunca teve um outro presidente que não o seu Nésio. Eu fui presidente por 30 anos. E aí, juntamos 12 colegas de mercado, pessoas maravilhosas, assim, corretores, inclusive alguns deles muito grandes, e escolhemos quem seria o presidente, mas com a tese de que não tem aqui reinado, todo mundo é diretor, mesmo suplente, todo mundo tem voz, aqui assim, é bem transparente, bem simples, qualquer segurador ou parceiro quiser falar com qualquer um, ele tem o poder de voz, a não ser que seja algo que precise trazer para o colegiado para votar. Então assim, eu tenho um apelido de presidente, mas não funciona assim, às vezes algum brinca, presidente,
Aí eu falo um palavrão, é claro, né? E digo, meu nome é Fernando, somos colegas e tal. Assim, eu não tenho essa vaidade, nenhum tem essa vaidade, e a gente tem construído aqui parecido com o que o Gustavo está fazendo aí, de forma humilde, porque vocês têm um sindicato, graças a Deus, grande hoje, pelo trabalho de vocês, o nosso é muito pequeno, não só pelo tamanho do Estado e o número de corretores, mas também porque nós passamos 30 anos desconstruindo o que é um sindicato. Então, a gente tem que primeiro convencer as pessoas de que acredite que a gente pode fazer uma verdadeira instituição que tem propósito, né? Que o principal propósito, inclusive, é produzir conteúdo e não fazer evento. O evento tem que acontecer. Quando eu falo evento, é evento de oba-oba, tá? Não estou falando evento de levar... o evento de conteúdo é esse que a gente quer fazer. Trazer esclarecimentos e tal. Segundo momento, ser uma instituição de apoio da relação mercado segurador, mercado corretor, para dirimir algumas dúvidas ou discutir alguma coisa que não deu certo num sinistro, numa contratação. Então, assim, aí você começa também a trazer um apoio jurídico, aí você começa a trazer, enfim, construir algo que consolide para ele a certeza de que aquela casa é dele. E aí a única condição que eu coloquei para estar presidente foi que eu não vou ser de forma alguma candidato à reeleição. De jeito nenhum. Tem que ser outra pessoa, porque a ideia é renovar toda a gestão, ter outro candidato. A gente, na verdade, pegou uma noiva maltratada que apanhava da polícia e estamos transformando essa noiva para poder ela arrumar um outro casamento e ficar desejável, né? Cirurgia plástica. Você está preparando ela para outro pegar, né? Para outro casar. Eu não consigo mais pegar, né? Então, assim, eu pelo menos ajeito e vou para outro. Né? É isso. Parabéns, Fernando. Parabéns por essa coragem, por essa determinação. E eu acho que é um momento muito oportuno, porque a gente está aqui falando para colegas, para corretores. É importante que os corretores enxerguem que tem muita gente boa trabalhando à frente dos sindicatos, à frente da federação. Tem muita gente bem intencionada querendo fazer a diferença. Claro que recuperar a credibilidade, porque na linha do tempo, aí sem responsabilizar um ou outro, os sindicatos, exatamente talvez por causa da obrigatoriedade lá atrás, eles foram se perdendo enquanto essência. E muita coisa precisou ter sido alterada. E como todo mundo estava dentro, independente do propósito, isso não foi sendo percebido com a clareza que hoje é percebida. Mas é importante que a gente convoque os corretores, as empresas corretoras de seguros de todo o Brasil, a acreditar e a observar. Aproxima do seu sindicato aí na sua região, das pessoas que estão liderando o sindicato, da federação, identifica boas lideranças, boas oportunidades, ajuda a construir. Nós aqui em Minas Gerais, a gente tem convocado, falando, olha, nós não temos projeto pronto, não. A gente está aqui esperando que você nos ajude a fazer o reposicionamento da categoria, porque não adianta nada a gente falar em representação. A gente tem que apresentar o corretor de seguro para a sociedade. Antes de representar, a gente tem que se mostrar enquanto valorosos que nós somos. O trabalho que a gente realiza. Você vê um cara igual o Fernando que está aqui. Bom, um cara que tem uma história de vida magnífica, que nenhum ser humano da face da Terra gostaria de ter passado por o que ele e a Rosane passaram, mas ele conseguiu extrair num momento de tanta adversidade, de tanta dor, ainda mais força divina para poder propagar isso, inclusive através da sua profissão. Então, um cara como esse, você corretor de seguro do Ceará, se você não está associado ainda, associe-se e dê apoio para essa galera. A gente precisa de construir representatividade forte. Não adianta a gente ter regulamentação se a gente não tiver relevância. Corretor é relevante por natureza, mas a gente tem que mostrar isso para a sociedade. Vem ajudar a gente, vem colaborar com o seu sindicato da sua região para mudar essa história. A gente precisa de apoio. É claro que tem que recuperar a credibilidade, enxergue na sua liderança que algo está sendo feito de diferente. Tenho certeza que lá no Ceará está acontecendo isso. Em Minas Gerais, pelas pessoas que estão ao meu lado, com certeza a gente tem feito algo diferente. E em todos os outros estados tem muita coisa boa sendo feita. Vem ajudar a gente aí a mudar essa história. Boa. Muito bom. Ajude o Papai Noel a carregar o saco.
Ô Moisés, eu vou mandar o Moisés aí para o mês de dezembro e ficar com você para carregar o saco junto com você, tá? É claro, Olha, eu vou com Moisés. certeza. Eu fico preocupado com o conteúdo que ele está vindo para a gente. O saco a gente ajuda a Você carregar quer, também. se o saco tiver cheio de coisa boa, você até carrega, né, Moisés? Carrega. Eu costumo dizer, Aí, viu? isso é que é voluntariado. Rapaz, eu foi dizendo do bem. Você mais ou menos. Eu costumo dizer para os amigos que a vida é muito boa quando estamos felizes, correto? A vida sempre é muito boa quando está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes em razão do nosso comportamento. Então, assim, quando vocês se juntam para construir algo que torna as pessoas felizes, você fica muito mais feliz. Você está percebendo que atos simples de vocês transforma a vida de outras pessoas. Isso vai na caridade, no sindicato, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, assim, que sejamos sempre felizes, mas muito mais felizes por propiciar felicidade para os outros. Que esse seja a nossa meta, nosso objetivo, nosso propósito. Eu falo isso todo dia, ô Fernando. E eu precisava de estar vivendo o que eu estou vivendo à frente do sindicato agora. Eu tinha essa expectativa, mas eu não tinha essa vivência. Como trabalhar pelo coletivo de verdade, na essência, com amor, igual eu almocei com a Aline hoje, a gente falou, quando você trabalha com amor de verdade, é a mesma questão da doação em relação às crianças, você como Papai Noel. Quando você faz autenticamente pelo próximo e você como parte do ecossistema também tem resultado, é a coisa mais linda do mundo, é você trabalhar pelo coletivo. Nada satisfaz mais. Tomara que todo mundo perceba isso e a gente tenha uma retroalimentação de lideranças nos nossos sindicatos e cada vez mais gente queira participar, porque aí nós vamos lá para o espaço. Eu gostei aí do Márcio, ele escreveu, a felicidade tem que ser plural sempre. Ou seja, o plural, ele pegou bem aí o contexto, né? A felicidade plural vai com a contextualização do nosso dia a partir do momento que a gente acorda. Porque assim, todo dia, se você tiver espiritualidade, você percebe que a vida da gente começa sempre com um pequeno milagre, acordar. Quantas pessoas deitam e não acordam mais, né? Então, assim, todo dia, quando você acorda, você foi abençoado com um pequeno milagre. Então, assim, entenda isso para não acordar de mau humor, enfim, não chegar no trânsito, o cara dá um tranco e você sair xingando, porque muitas vezes quem deu tranca está com um problema de verdade ali. Nem sempre é porque dirige mal, nem sempre... sempre tire da casca do limão a limonada. Não olhe para o outro esperando dele o que você espera de você mesmo e fica esperando nos outros. Não coloque a sua felicidade em outra pessoa, com a namorada, com o namorado, com o marido. A sua felicidade depende exclusivamente de você. Porque se você não entender que só depende de você, quer dizer, eu só sou feliz se fulano estiver comigo. Esquece. A sua felicidade só vai existir no momento em que você tiver autocontrole, amor próprio, e entender que você tem que olhar para o espelho quando acordar, obrigado, Senhor, por esse pequeno milagre de viver. E hoje, nosso filho, o Rafael, quem botava ele para dormir todos os dias, uma vez ou outra era eu, quando ela viajava, mas a Rosane botava ele para dormir todos os dias. E assim, a oração dele era igual todos os dias. Ele, criança, né, dizia, Papai do Céu, obrigado pelo dia de hoje, que amanhã seja melhor. Né? Protege meu pai, minha mãe, meu tio, e no final ele diz assim, dai aos pobres tudo o que eles necessitam para serem felizes e alegres. Então, como disse o Márcio aí, a felicidade, Márcio, parabéns, a felicidade tem que ser plural, ou seja, não é intrínseca a nós, mas a gente tem que estar feliz quando outra pessoa está feliz em razão do nosso comportamento. Isso vale quando eu sento com uma pessoa, e nem sempre que eu sento com alguém eu consigo fechar uma proposta, mas eu tenho certeza que eu deixei ali plantado uma semente de dúvida se ele realmente estava bem com o que ele já estava, e sim para pensar que a gente está... porque eu sempre digo que falar de produtos de proteção é uma arte de sedução. As pessoas só pensam em sedução com sexo, mas não. Você tem que seduzir o seu cliente. Eu conheço vários corretores que só falam com o cliente em renovação em renovação. É igual deputado, vereador, que só fala de eleição em eleição. Você tem que seduzir o seu cliente para mostrar que mesmo recebendo uma proposta menor, o seu trabalho tem valor. Se você não valora, ou seja, se você não valorar, né? Se você não valorar a sua importância com pequenos atos, às vezes a pessoa pensa que valorar é ligar para dar bom dia. Pô, bom dia eu nem aguento mais. Grupo de WhatsApp que bota bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, eu saio.
Porque não precisa botar bom dia no grupo do WhatsApp, né? Mas assim, você precisa sensibilizar o cliente que estar com você é o melhor para ele. Não é o preço, embora a gente sabe que nem todo mundo se convence assim, principalmente quando você fala de seguro patrimonial. Mas quando você vai falar de pessoas, isso vale muito. Quando você tem a leitura, por isso que eu falo que a proteção pessoal, o seguro de pessoas está vinculado persona a persona, cada cliente é um cliente. Eu não acredito nessa venda de seguro de pessoa através de link. Você manda um link para a sua base todinha e não vai conversar com ninguém. O cara não vai entender nada. Um ou outro vai entrar no link para fazer, mas é minoria. Uma pequena minoria. Segundo de pessoas é encantamento, é sedução. Então o nosso trabalho tem um trabalho de impacto social muito grande, porque a gente tem que seduzir as pessoas e convencê-las que o que a gente está levando, mas para isso você tem que se qualificar, você tem que estar atento às mudanças, você tem que estar acompanhando essas inovações, InsurTech e tudo. Ou seja, eu lhe digo, 62 anos, eu tenho sempre uma meta de 1 ou 2 livros por mês, todo mês eu leio no mínimo um livro, porque a gente tem, vou para academia, faço musculação, mas e a mente? Não tem um lugar que precise mais de exercício do que a mente. Eu não posso pensar que eu vou chegar a 70, tenho 62, 80, sequelado da mente. Então eu tenho que exercitar, tenho que exercitar. Isso vale para todo mundo. Se você não acompanha tudo que está acontecendo no mercado, você vai estar fazendo a mesma coisa todo dia e vai perder os clientes. Não tem como. O mercado está muito agressivo. Você tem gente de todo lado. E eu não tenho que me preocupar com assessor de investimento, com associação de proteção, com banco. O banco sempre existiu. Antes de ser do mercado de seguros, eu fui bancário. Eu trabalhava no Banco do Estado de Sergipe, que na verdade eu estou no Ceará, mas sou sergipano. Então eu fui concursado do Banco do Estado de Sergipe e depois saí de um PDV e aí entrei no mercado segurador na Bahia, e da Bahia eu vim parar nessa terra amorosa, da qual Deus me premiou com a esposa, que eu amo demais, e com o filho, que hoje é santo, né? Então, eu sempre digo assim, a gente precisa ter a certeza, a consciência que, primeiro, o amor de Deus é perfeito. Agora, nós estamos fazendo por merecer o amor dele, a gente está no caminho certo, porque eu conheço muito cristão que é o cristão da conveniência. Eu só pego da igreja aquilo que eu acho que é legal, mas aquilo não, isso não, aí vai. Daqui a pouco você não é cristão, mas diz que acredita em Deus. Pô, peraí. Se você acredita nele, você acredita em você, porque você é a essência divina do que ele fez a partir de Adão e Eva. Então você foi feito para ser perfeito. O que ele espera de você é muito mais do que o que você é hoje, do que eu sou hoje. Eu ainda tenho muito para evoluir. Vocês têm também. Todos nós temos muito para evoluir. Então, se a gente não entender que nós somos a essência divina da criação dele, se você ver um quadro que tem na Capela Sistina, lá em Roma, de Michelangelo, você vai ver que é uma tela gigante e você vai ver que tem Deus assim com a mão apontada para Adão, na hora que está constituindo a vida, através de Adão. E está Deus lá no céu com os anjos. Só que atrás dele, ele retratou Michelangelo um cérebro. Ou seja, Deus está dentro de um cérebro constituindo a raça humana, né? Nós. É o cérebro que é o centro de tudo. Não é o meu braço, a minha perna, tudo isso é composição do nosso corpo. Mas é no nosso cérebro que a gente tem que fazer a revolução. A luta é diária. A luta contra o bem e o mal. É muito mais fácil a gente ceder à preguiça do que não negociar com ela. A gente não pode negociar com a preguiça de ler um livro, de assistir uma palestra. Você faz um papo que quer acrescentar conhecimento, vai 30, 40. Se você disser que tem uma cerveja e um café, vai 200. Então, se a gente vai para os congressos, a galera fica lá nas palestras esperando a hora de abrir os estandes para ir beber. E pega brinde, caneta, não sei o quê. E aí o conteúdo, cara, que é o mais importante. Então, assim, isso é o dia a dia da nossa vida. Se a gente não parar para se conscientizar, de começar a tomar atitudes mínimas de mudança de comportamento, a gente vai continuar a mesma coisa. E aí a tendência é que a gente sempre emagreça no sentido de conhecimento, consequentemente de resultado. É isso. Que é isso, hein? Jesus, viu? Pessoal, nada mais a declarar. Eu queria assim, infelizmente a gente tem respeitado esse horário de 1 hora, a gente sabe que às vezes a gente precisa estourar, mas eu vou ser o chato aqui, falar que vou encerrar essa live com o coração partido, mas eu queria colocar assim, eu vou colocar um texto aqui que eu vi lá também, que eu achei lindo. Ô, Fernando, o menino fez um para casa bom, você viu? Usou suas redes sociais. Tá sabendo mais de você do que a gente imagina, Fernando. Olha aí, tá vendo? Olha lá para não achar alguma coisa errada. Não vai achar, não. Não tem, não. Só tem coisas boas. As frases anotadas aqui. Somos todos pecadores. Olha as frases.
transformar a dor em amor. É só coisa do coração, é só a pessoa que realmente tem coração demais para doar, né, Gustavo? É igual o Gustavo. O Gustavo é coração puro nas coisas que ele faz. É impressionante. Eu falei com ele que a minha conexão dele foi pelo 5, foi pelo coração, porque é impressionante. Eu me conecto Graças com isso, a eu sinto Deus. isso, e a É gente sempre o moço, rapaz. É sempre ele. Ó, eu vou ler aqui. Ele colocou assim, Gustavo: uma apólice de seguro é um pedaço de papel cheio de letras miúdas. Até que um dia esse papel molhado por lágrimas de uma família ou por um doente, então ele se converte em um alimento, uma roupa, uma educação, refúgio, um afeto incalculável. Não é Perfeito. isso? O Não é a seguro, leitura perfeita de uma apólice? não é? Não é isso que se É transforma melhor uma apólice? não chorar por não ter do que chorar e poder resolver, né? Digamos assim, que você chorar vai de qualquer jeito, mas você pode chorar pela perda e chorar pelo desequilíbrio financeiro que não tem solução se você não tiver a proteção. Então, essa leitura aí deveria estar no quadro, na parede de cada corretor de seguros. Muito bom, meu amigo. Ó, eu vou te falar, Gustavão, ele fez uma resposta lá para um corretor, colocou um texto para ele. A pergunta que colocaram para ele lá era assim, ó: qual sua idade hoje, se você não soubesse quantos anos tem? Eu queria que você encerrasse, agradecesse, falando a sua idade, que você acha que você tem, pelo amor de Deus. Que essa cabeça aí, né? Rapaz, você mensurar a idade, qual a sua idade hoje, se você não soubesse, né, quantos anos você tem. E aí você tem que trazer para a sua mente, para o que você faz, para o que você ama, como você conduz sua vida, como você conduz sua família, como você conduz seu negócio. Então, se você está com a mente aberta para aprender, você é um jovem. Então, assim, a sua idade, o cronômetro da sua idade para quando você para de querer evoluir. E aí você diz assim: parou, mas parei em 100 anos, cara. E o cara tem 30. Mas o cara não quer fazer porra nenhuma, desculpa o palavrão, minha gente, mas o cara nem estuda, nem trabalha, nem... Esse cara tem 100 anos, porque é um velho. Não tem conhecimento, um conhecimento profundo. Você vai conversar e ele só sabe falar de Big Brother, enfim. Então, eu tenho 62. Se eu fosse falar do que eu tenho hoje de idade, eu diria que eu tenho 25, 30, não fisicamente, é claro, dá para ver, né? A fotografia. Mas, assim, 30 pela ânsia de estar sempre querendo aprender. Então, assim, a mente jovem, embora desgastada pelo tempo, pela vontade de ajudar, pela vontade da caridade, pela vontade de ajudar na prosperidade das pessoas com o pouco que eu tenho a contribuir, pela vontade de estar junto com minha família, com as pessoas que eu amo, que eu gosto, meus amigos, meus sócios, que hoje é minha família, as pessoas que a gente vai conhecendo na estrada, como o Gustavo, você e alguns outros que eu conheci lá nesse encontro em Brasília. Assim, eu vou daquela tese, tem 2 músicas de Roberto Carlos que eu gosto. A primeira é Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos para poder mais forte cantar, né? E a outra é: se você espera que essa vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Silêncio, né, Gustavo? É muita Papai Noel, nós vamos ter que marcar uma live para o mês de dezembro especial, aquela que você vai vir de vermelho e com o saco atrás de você, tá bom? Não, aí depende, né? O meu saco fica na frente, não tem como botar atrás. Não, tem que pôr sacão do Papai Noel aqui, vai ter que ajudar a gente. Fernando, queria te agradecer muito, falar que assim, é muito pouco tempo para a gente conversar com uma pessoa como o Fernando. A gente pode marcar um outro bate-papo. Eu estava conversando com o Fernando da possibilidade do Fernando estar conosco no Congrecor ano que vem, né, Fernando? Sim. Nós vamos conversar sobre isso de novo ainda. Em outras oportunidades, trazer o Fernando aqui em Minas Gerais para ele conversar, para ele conhecer os corretores daqui. E eu queria te agradecer muito. É um grande privilégio, uma grande oportunidade ter a condição de te conhecer pessoalmente, tomar café com você, ouvir as bobagens que você fala e também ouvir que por trás dessas bobagens tem um coração gigante. A gente sabe reconhecer um ser humano que deseja o bem, assim como a gente tenta construir. A gente é imperfeito, igual você mesmo falou, mas eu tenho certeza que aqui tem 3 pessoas que têm muita intenção de fazer as coisas direito, que transformar o mundo num mundo melhor, e você é uma dessas pessoas, e eu queria
te parabenizar por isso, te agradecer profundamente. Muito obrigado, viu, amigo? Obrigado a vocês dois, obrigado a todo mundo que teve a paciência de estar nos ouvindo. A Aline colocou aí, traz logo, Aline, eu amo a gastronomia de Minas, então fala aí com o teu presidente da diretoria que eu, se quiser, eu vou amanhã, pelo menos para degustar ali no Mercado Central, não sei se é seu nome, comer lá o fígado com jiló, enfim. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo, tá? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu esteja sempre presente na vida de vocês. Obrigado, galera. Boa noite, um abraço. Obrigado, Moisés. Valeu, Gustavão. Deus abençoe vocês dois. Obrigado pelo carinho, viu? Valeu. Um abraço, turma. Menino da live. Valeu. Beijão. Galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.